Ismael, né? Você e ele de manhã, e o do pastor Francis e uma equipe muito abençoada. Vamos estender as mãos para a vida dele. Pai, nós te louvamos pela vida do teu filho. Como sempre, ele tem sido boca do Senhor, e mais vezes ele o será. Mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Ele dirige o culto lá no Templo de Jaraguá. Isso, às 19 horas, pastor, domingo. Todo domingo, Todo domingo, às 19 horas. E esse primeiro culto é o pastor Marcos que pastor dirige Marcos, lá. Isso. Glória a Deus. Amém, obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. É do Senhor, pastor. Bom dia, queridos, a graça e a paz, amém? Está melhorando. Aí, ó. Glória a Deus. Eu nem notei. É o doutor Felipe, doutor Eduardo, cuidam de mim. A doutora Poliana, estão sempre ali me olhando, me repreendendo. E a gente fica cuidando dele, porque o pessoal fica mandando ajoelhar, gente. Ajoelha, pastor, eu quero tirar uma foto com o senhor aqui. Pode ajoelhar, pode. Pode não, gente. Pode não, a gente briga aqui, a gente protege também. Pastor, obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande. Se precisar se desmarcar de novo, pastor, não tem problema nenhum, porque o senhor tem moral. O senhor tem moral. O pastor fez o nosso casamento há 11 anos atrás, tem cuidado da nossa vida. Graças a Deus por a gente ter um pastor que cuida. Pastor Jorge é um pastor que cuida, não é, gente? Pastor Jorge cuida da gente. Mesmo ele precisando de cuidado, ele continua cuidando. E é uma alegria para nós estarmos aqui nessa manhã. Uma felicidade, e confesso para os irmãos que a gente ministra, mas a barriga começa a dar um friozinho, né? É normal pregar para os queridos, porque a gente tem temor a Deus. E algo que eu tenho muito no meu coração é que eu me proponho a fazer a obra do Senhor, porque o Senhor me leva aonde Ele quer. Então eu não peço para pregar, gente, de coração. Nós aprendemos aqui na igreja, é uma escola, nosso pastor ensina isso. Não fique se oferecendo aí no mercado como laranja, como limão, porque Deus vai te levar e vai te usar da maneira dele e no momento dele. Então eu acredito que essa manhã foi... Pode aplaudir o Senhor, é para ele. Então eu acredito que nessa manhã Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. E só aproveitando o ensejo, esse livro está baseado no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Vai estar ali no final, ali na editora, na livraria. Foi lançado pela editora, com prefácio do pastor Jorge, do pastor Ismael, que são pastores que nos acompanham há tanto tempo, para a honra e glória do Senhor. E eu queria dar esse aqui de presente. Tem alguém aqui fazendo aniversário hoje? Tem alguém aqui no nosso meio fazendo aniversário hoje? Tem? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém fazendo aniversário hoje? Lá em cima? Então depois você vai pegar comigo lá, tá bom? Lá na editora. Tem um livro para você. Vem cá, queridão. Pega seu livro aqui, ó. Deus te abençoe. Parabéns, viu? Irmã, pega comigo na editora, tá? Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus. Amém. São dois. Aqui, ó, pode descer aqui, querido. O pastor está com um livro aqui para você, ó. Aqui no altar. Tá? Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo de número 37. Deus nos deu a graça de escrevermos esse livro, mas eu não vim aqui para vender livros. Sou servo dessa casa. Esse livro custa R$20, é só para abençoar você, abençoar a sua família, que você possa guardar a sua família. Se você puder nos abençoar, vai abençoar e edificar a sua casa também. Salmo 37, versículo de número 1 até o versículo 7. Prometo ser bem breve. Salmo 37, todos encontraram? Amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor
e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e ao teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Nós já oramos, que Deus abençoe assim a sua santa palavra. Se você puder deixar a Bíblia aberta, deixa aberta, para você ir acompanhando o texto. Queridos, descansa no Senhor, quando o mal parecer vencer. Descansa no Senhor, quando o mal parecer vencer. Eu tenho aprendido na minha jornada de vida que nós precisamos entender os planos e os projetos de Deus para cada um de nós. E não é fácil nos dias atuais nós termos calma, paciência e sabermos escutar a voz de Deus. Porque os anseios do nosso coração, a nossa mente, ela pode nos desviar do propósito e do caminho do Senhor, principalmente quando parecermos sofrer injustiças. Nós vivemos num mundo onde a injustiça impera, e a tendência do nosso coração é sempre valorizar e maximizar coisas que vão fazer mal ou que são mal à nossa vida. Nós temos essa tendência. Por isso, essa mensagem visa mostrar que há descanso e justiça para quem espera e sabe esperar no Senhor. Para aqueles que esperam com esperança no Senhor, há um descanso. Há um descanso para a nossa alma. E algo que esse versículo, o salmista Davi, Salmo de Davi, no capítulo 36, diz que há no coração do ímpio a voz da transgressão. A voz da transgressão há no coração do ímpio. Quando a Bíblia está falando de coração, não está falando do órgão que fica pulsando, está falando da nossa mente. Está falando da nossa mente, porque o centro das nossas emoções estão na área mental. E como você tem guardado o seu coração? Como que você tem guardado a sua mente contra as investidas do maligno? Contra as investidas até mesmo de alguém que tem no seu coração o mau desígnio? Nós precisamos aprender a blindar o nosso coração. E começa no versículo 1. Não se aborreça com os que praticam o mal. Muitas pessoas se aborrecem facilmente. Hoje em dia nós vivemos a geração mimizenta. Mimi, aquela pessoa que você não pode falar um não para ela, que ela faz beicinho, faz biquinho, ela fecha a cara para você. Ontem, aqui no congresso, eu falei um não para alguém, não pode. A pessoa virou a cara e foi embora. No congresso, 5.000 homens, depois de ter recebido a palavra sexta e recebido a palavra sábado. Eu falei ali embaixo, não pode subir agora. A pessoa, fez um bichinho, um biquinho. O pastor pediu para subir os adolescentes. E ontem eu recebi uma palavra de um adolescente lá fora. Os adolescentes têm unção. Cadê os adolescentes aí, os juniores? Olha lá, ó. Eita! Glória a Deus pela vida de vocês, meninos. Os juniores aqui, ó. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Eu saí lá fora e um adolescente virou para mim e falou o seguinte: pastor, obrigado por você ter me atendido e me inspirado. Eu falei, eu te inspirei? Ele era meu paciente. Eu comecei a atendê-lo com 14 para 15 anos. E aos 17 anos, ele já estava conseguindo navegar sozinho, ele recebeu alta psicológica. E ele virou para mim e falou o seguinte: eu formei no ensino médio e eu fiz vestibular. E sabe para que eu fiz vestibular, pastor? Psicologia. Sabe por quê? Porque o senhor foi usado por Deus com a sua profissão e me inspirou. E ele não queria psicologia, ele queria algo totalmente diferente, a área de engenharia. E ele falou que teve um marco na vida dele. Então lá fora, faça a diferença na sua área, naquilo que você trabalha, porque você vai ser
bênção. Você vai ser bênção aonde você quer que esteja. E aí esse rapaz veio querendo subir aqui, o pastor chamou os adolescentes para subir aqui no altar no final, e ele subiu, e aí eu falei: rapaz, quantos anos você tem? Ele e subiu, aí o menino estava ali, o diácono, falou: não, pastor, ele tem 16 anos. Eu falei: não tem 16 anos não, chama ele aqui. Quantos anos você tem? 36 anos. Eu falei: mas você não ouviu a voz de comando não? A palavra não é para você, o que você está fazendo ali? Aí ele foi, fechou a cara e foi embora. Eu falei: olha, pessoas precisam ser curadas. Pessoas precisam ser curadas. Aprenda a ouvir não. Tem hora que não é para você. Então não queira colocar a sua cabeça debaixo de aonde não é o seu momento. Tem momento para certas coisas. Fala para quem está perto aí de você: tem momento e tem unção para você. Olha só, queridos, confiar no Senhor e fazer o bem, algo que a gente recebe como instrução para a nossa vida. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Às vezes nós estamos tendenciosos a confiar na força do nosso braço, no emprego talvez estatal que você tem, num concurso público que você passou, e ali pode parecer uma falsa segurança para você. Cuidado com aquilo que você tem depositado a sua confiança. A confiança num casamento, a confiança numa pessoa, a confiança em alguém. Cuidado, porque a Bíblia nos instrui que nós devemos confiar no Senhor. E também tem uma outra direção: fazer o bem. Quantas pessoas estão fazendo o mal e maquinando o mal? Existem pessoas maldosas. Aprendi uma oração com o nosso querido pastor: Senhor, me livra do homem mau, me livra da mulher má. Gente, tem gente má nessa terra. Tem gente com intenção maligna no coração. Tem gente que maquina o mal. Tem gente que quer a sua vaga no seu emprego. Tem gente que quer o seu posicionamento na empresa. Eu já sofri isso. Uma pessoa maquinando o mal por trás, querendo o meu posicionamento quando eu estava numa empresa. E essa pessoa maquinou o mal, estrategou o mal. Só que aquele que estrategia o mal contra aquele que pratica o bem, perde. Mas perde porque não é pela nossa força, é pela força do Senhor. E ai daquele que cai nas mãos de um Deus irado. Por quê, queridos? Porque quando você confia no Senhor e pratica o bem, a mão dele está te protegendo. A mão dele está te protegendo, minha querida. Você está sofrendo injustiça? Creia, confia no Senhor e faz o bem. Não deixa de praticar a bondade, porque quando estão praticando injustiça com a gente tende a se fechar. Não, também não vou cumprimentar mais, também não vou passar mais, também vou evitar. Não, continua praticando o bem. Você não é bobo, você não é boba, você está seguindo uma direção da palavra do Senhor. E quando nós seguimos a direção da palavra do Senhor, a chance de dar errado é mínima ou nula. É nula, porque nós estamos seguindo uma direção, e quem segue a direção anda pelo caminho certo. Não é assim quando nós programamos para vir, para andar nesse trânsito? Eu todos os dias pela manhã saio às 6 horas de casa para deixar minha filha aqui no Colégio Batista Getsemane, e pego o trânsito. Tá muita obra aqui, né, na região do Cristiano Machado, e eu tenho que atravessar do aeroporto para cá. Se pudesse ter uma via por baixo ali, eu já chegava aqui em 5 minutos, mas tem que dar a volta. E aí eu jogo lá no aplicativo, no Waze, e o Waze vai me dando o melhor trajeto, o melhor trânsito. E aí eu tive a intenção uma vez de sair da rota do Waze. O Waze ficou me rodando dentro do bairro, porque eu saí da rota certa, da rota que estava no início programada. Quantas pessoas perdem o caminho porque saem da rota? Jesus tem um caminho para mim e para você. Tem um propósito na minha vida, um propósito na sua vida. Então não saia do propósito, não saia do foco, porque quando a gente sai do foco, a gente não enxerga. Se eu levantar o óculos, embaralha tudo. Eu perco um pouco o raio, porque ofusca um pouco a visão. Quando eu coloco os óculos, a minha visão amplia. Assim é na nossa vida espiritual. Nós não podemos sair da rota de Deus. Nós não podemos nos desviar, porque confiar é um ato contínuo, mesmo quando tudo parecer contrário. O trânsito pode estar todo turvo. Permaneça, porque vai aliviar.
porque vai passar. A situação que você está passando, pode saber que o Senhor conhece, e Ele vai no tempo determinado te dar a sua vitória. Ele vai te dar a direção certa e vai tirar você desse mar. Parece que tudo está ao redor. Quando nós estávamos em Israel, na viagem com o pastor, eu estava naquele barco que o vento agitou, pastor. Foi a viagem que o vento agitou o barco lá no mar da Galileia. Eu estava, pastor, eu estava segurando as senhorinhas, pastor. Era eu e o pastor Ismael de um lado, segurando, dando o braço, e a gente ia para lá e elas iam, as cadeiras andando para um lado, as cadeiras para o outro. Coronel Sérgio também estava. Coronel, a gente teve que segurar ele, pastor. Ele estava querendo segurar. Mas foi uma experiência incrível, porque o vento veio. E ali é uma cordilheira, tem umas montanhas, e o guia estava nos explicando posteriormente. Entrou o vento, e o barco ficou agitado, e o nosso piloto, ele queria voltar, e ele não conseguia, e ele acelerava, e ia, mas chegamos à proa, aí ele aplainou. Foi uma experiência incrível, foi uma experiência que eu não consigo esquecer, e é algo que Deus colocou no meu coração. Quando você permanecer, ainda que as águas estejam agitadas, permaneça no meu propósito, porque a bonança vai chegar. A tempestade vai passar, o vento vai passar. O vento de Deus, ele vai te levar. Ele não vem para te destruir. O vento de Deus vem para fazer com que eu e você consigamos chegar nas regiões celestiais, nas alturas, é onde eu e você vamos chegar. Deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor. Esse é o versículo que eu coloquei juntamente com a minha esposa no nosso convite de casamento. Agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. É promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. Quer fazer algo para ser atendido por Deus? Agrada ao Senhor em primeiro lugar. Deus sabe o que o seu coração deseja. A gente às vezes acha que Deus não está vendo a nossa necessidade. Deus, ele sonda mente e coração. O diabo não tem poder de fazer isso. Por que você está entregando nas mãos do diabo algo que está no sigilo do seu coração? Não fale aquilo que está no seu coração para qualquer pessoa. Não entregue pepitas, não entregue o tesouro do seu coração para qualquer pessoa, nem mesmo para o diabo. Porque se estiver no íntimo do seu coração, só você e Deus conhece. Muitas pessoas estão perdendo a bênção porque acabam contando na ansiedade para alguém que não vai te levar para o futuro, para o propósito de Deus. Quantas pessoas estão perdendo a bênção porque foram precipitados? Quantas pessoas, por ansiedade, estão falando algo que está ali no coração, mas eu preciso falar. Guarda o teu coração, porque Deus sonda o seu coração e Ele sabe. Se foi um desejo colocado por Deus dentro do seu coração, você sabe. O Espírito Santo de Deus se revela a nós, e nessa manhã Ele está aqui, sondando mente e coração, que você possa abrir o seu entendimento para aquilo que Deus quer para a sua vida. O nosso prazer deve estar em Deus e não na justiça imediata. Às vezes nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Praticar a justiça com as próprias mãos vai dar errado, porque eu e você somos servos do Senhor. Não devemos praticar a justiça com as nossas mãos. Eu sei que parece às vezes que ninguém está vendo, ninguém está olhando, mas o Senhor está olhando. O Senhor conhece o seu coração e a intenção do seu coração. Pratica o bem, pratica a bondade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e espera. Tem 3 verbos nesse versículo que eu quero chamar a sua atenção. Entregar. Entrega. O que você tem segurado aí com você, que você precisa entregar nas mãos do Senhor? Algo que só você e Deus sabe, mas você não solta. Tá lá, tá aqui, ó. Esse é meu, ninguém pega. Lá em casa tenho 2 princesas.
Uma de 7 aninhos e uma de 1 ano e 5 meses. Isso, e uma rainha, pastor. É isso aí. A de 7 anos está naquela fase de guardar o brinquedo para a menorzinha não pegar. E aí a Luísa vai lá, 1 ano e 5 meses, e pega o brinquedinho, justamente o brinquedo que ela queria. E ela pega. Aí a outra vai correndo, não, é meu, é meu, é meu. E a gente está naquela fase de ensinar a criança que ela tem que compartilhar. Que ela tem que aprender a não segurar tudo para ela. E eu aprendo muito com minhas filhas. Eu aprendo muito com minhas filhas porque elas me ensinam todos os dias a ser um homem melhor, a ser um pai melhor, a ser um pai que dedica tempo, a ser um pai que ama, a ser um pai que cuida, a ser um pai que se entrega, a ser um esposo melhor, porque eu quero que a mãe delas tenha saúde, tenha paz, para poder cuidar, para poder ensinar, porque a mulher dentro do lar exerce um papel fundamental, o lar emocional. A mulher tem o poder de colocar a emoção dentro do lar. A mulher tem algo que o homem às vezes não tem. O homem é mais brutão. O homem chega e quer resolver. A mulher não, calma. Entrega, deixa, dá um tempo para elas poderem processar. É assim. Largar o controle. E aí a pequenininha de 1 ano e 5 meses já começa assim, controle. Ela nem fala papai direito, mas já está falando controle. A mulher gosta de controlar as coisas, né, gente? Gosta de controlar, ter o controle nas mãos. Brincadeiras à parte, mas o controle das nossas vidas tem que estar nas mãos do Senhor. O controle remoto da sua vida tem que estar nas mãos do Senhor. Ele sabe a hora que ele tem que mudar de canal. E não é nós que temos que montar ou estrategiar a hora de mudar o cenário. Eu e você precisamos aprender a entregar nas mãos do Senhor. Outro verbo que está nesse versículo, confiar. Confiar, não duvidar da justiça de Deus. Quando eu e você estamos confiando no Senhor, nós estamos dizendo para Ele, Senhor, eu não duvido da sua justiça. Eu não duvido que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu estou confiando em Ti. Por isso que nós devemos entregar a nossa alma, o nosso coração para o Senhor. Os nossos anseios, as nossas ansiedades nas mãos de Deus. Porque a confiança é um ato de você dizer, Deus, eu não estou duvidando que o Senhor vai agir no tempo do Senhor. Outro verbo, esperar. Entregar, confiar e esperar. Esperar é fácil, gente? Não é fácil. Não é fácil você esperar. Eu sou muito certinho com os horários. Eu tenho uma rotina. Eu gosto. Não sou metódico. Eu dou abertura nas minhas agendas, sim, mas eu gosto de cumprir os horários. Porque tempo é algo que não volta. Tempo é precioso. O meu tempo e o seu tempo não pode ser roubado. É o que você tem de mais valioso. É o seu tempo. E esperar é algo muito ruim. Esperar é algo muito ruim. Você marcou aquele horário e a pessoa não chega e você está esperando. Agora, esperar pelo Senhor é dizer, eu estou indo contra a minha natureza, Deus. Eu estou indo contra algo que eu prezo. Eu não gosto de esperar, mas pelo Senhor eu espero. Pelo Senhor eu tenho prazer em esperar, porque eu sei que a vitória virá. Porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado da minha casa, da minha família. Porque Deus fará com que a tua justiça resplandeça ao sol do meio-dia. Se tem uma posição solar que é colocada nos céus, em qualquer parte do mundo, é o meio-dia. O sol se põe ao meio-dia. Que o sol do meio-dia resplandeça sobre a sua casa. Que o sol da justiça divina resplandeça sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Para nós fecharmos aqui. Descansa no Senhor e espera nele. Descansar é diferente de desistir. Tem muitas pessoas desistindo. Que eu e você não desistamos do propósito do Senhor.
Descansar não é desistir. Descansar é você descansar. O ativismo está fazendo com que as pessoas parem de procurar descanso. Esses dias eu fui no doutor. A gente se cuida também, né, gente? É necessário cuidar. É necessário que eu e você cuidemos do corpo. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Se a gente cuida do corpo, mas não cuida da alma, não dá certo. Se a gente cuida do corpo e da alma, mas não cuida do espírito, não dá certo. Então nós temos que cuidar das 3 áreas. E eu fazendo meus exames de rotina. Meu doutor Rafael, cardiologista, virou para mim e falou assim: você ainda é muito novo, né? Mas que bom que você vem para o periódico. E aí ele virou para mim e falou assim: muitos homens mais velhos do que você não procuram ajuda. Tem vergonha de descobrir algo. Aí eu virei para ele: eu sei, doutor. Eu incentivo os meus pacientes homens a procurarem, e a maioria deles tem dificuldade. Um homem para procurar ajuda psicológica, os psicólogos de plantão aí que me ajudem. Um homem para procurar ajuda psicológica, ele é muito macho. Ele é muito macho. Isso eu tinha que ter falado ontem para os homens aqui, mas tem muitos homens aqui. O homem que procura ajuda, não só psicológica, mas qualquer ajuda, ele é muito macho. Por quê? Porque nós precisamos de ajuda. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos aliviar as nossas tensões. E aí o médico estava me falando: Bruno, o corpo, ele entende o descanso quando ele dorme. O corpo, para ele se renovar, ele se renova quando ele descansa dormindo. Quantas pessoas não estão conseguindo dormir? Aí eu falei com ele: sabe por quê, doutor, que as pessoas não estão conseguindo dormir? Porque não estão descansando a mente. Já deitam agitadas, não preparam para uma boa noite de sono. Esse mundo que está tão ativista, as pessoas estão fazendo atividade física de noite, de madrugada, é a hora para dormir. Academias 24 horas, e aqui eu não estou indo contra a academia, pelo contrário, a favor. Mas saiba o horário que você faça e pratique as suas atividades físicas, porque você pode prejudicar o descanso do seu corpo. Então cuidado para você não sair dessa linha, porque você pode estar descansando o seu corpo, mas não descansando a sua mente. A gente precisa de um descanso mental, e o nosso descanso para as nossas almas é o Senhor. O Senhor consegue fazer algo que nenhuma ciência consegue. E eu não estou negligenciando a ciência, porque descansar é diferente de desistir. As pessoas desistem porque estão confiando e pautando a sua vida em algo humano. Quando nós pautamos a nossa vida na palavra, no princípio da verdade, esse versículo se cumpre nas nossas vidas. Descansa no Senhor e espera nele. Espera no Senhor. Espera em Deus, porque Ele vai fazer você louvar. Espera no Senhor. Espera em Deus. Espera em Deus. O descanso em Deus é um ato de coragem. Descansar em Deus é um ato de coragem. É você dizer para você mesmo e para o mundo lá fora que Ele não perdeu o controle, que o controle está nas mãos dEle e que você está descansando nele. Por isso, guarde o seu coração, porque Deus não ignora a maldade. Deus, Ele sabe que tem alguém praticando algo mal contra a sua vida. Esse é um culto pastoral. É um culto onde você recebe uma palavra direcionada para a sua vida, para a prática do dia a dia, para a prática do dia a dia. E existem pessoas más. Cuidado para quem você tem entregado as palavras do seu coração, depositado confiança, depositado a sua expectativa. Cuidado, porque ela pode ser muito frustrada. Muito frustrada. Há um lugar de descanso e seguro para o coração do atribulado. Há um lugar de descanso seguro para aquele que está aflito. Há um lugar de descanso seguro para você
para mim, para o nosso coração. E esse lugar se chama altar de Deus. Entrega a tua dor, entrega a tua angústia, entrega a tua ansiedade, entrega a sua causa diante do Senhor. Pastor, mas eu estou muito bem. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque ele vai te levar a lugares maiores. Cuidado, porque senão você pode anular uma bênção do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu tive com um queridão esses dias e eu falei com ele. Ele falou assim: está na hora de eu parar. E eu olhei para ele e falei assim: não está na hora de você parar, você é muito jovem. Não pare agora. Não pare agora, você tem filhos. Seus filhos precisam ver você produzindo. Seus filhos precisam ver você trabalhando. Seus filhos precisam ver você com energia. E ele falou para mim: realmente, eu não posso parar. Eu não posso parar, eu não posso desistir. Porque as lutas vêm, as dificuldades vêm. Mas o momento de Deus para você ser testemunha, para você ser servo, para você servir aos outros, ainda vale muito a pena. Ainda vale muito mais. Olha o nosso pastor, que exemplo, gente. Que exemplo. Nós temos exemplo dentro de casa. Vamos continuar prosseguindo. Não para, não desista. Continua, caminha com o Senhor. Ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor para o seu coração. Porque Deus é justo. E Ele jamais falha. Ele jamais falhou. E Ele jamais falhará. Não vai ser na sua hora que Deus vai falhar, não. Deus é Deus que cumpre as suas promessas. E Ele cumpre as promessas dEle em nossas vidas. Em o nome de Jesus, você pode ficar de pé no seu lugar. Glória a Deus. Pastor. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, irmãos, que o mais Ele fará. Uma palavra como essa, Davi sabia o que ele estava